Paz do Senhor, igreja. Os animados? Terceiro domingo, cultos de missões, glória a Deus. Que eu poderia estar falando? Filipa, propósito. O propósito. E é isso. Qual é o propósito que nos move como filhos de Deus? Todo aquele, como eu falei no culto de missões aqui, todo aquele que não é um missionário, é um campo missionário. E foi assim que eu conheci a Dilene. Queria convidar ela para estar vindo aqui à frente. A Dilene, nos últimos 18 anos da vida dela, tem dedicado a missões. E eu achava que eu era uma pessoa doida até conhecer alguém mais doida, porque ela só gosta de lugares que tenha ou terremoto ou guerra. Quando teve aquele terremoto no Haiti, ela foi a primeira voluntária, falou: não, eu quero ir. Ninguém queria ir, todo mundo queria vir embora e ela queria ir para lá. Então é nesse contexto de guerra, e hoje mais especificamente nós ficamos também com o coração muito gratos, muito alegres, ainda que vamos falar de um assunto tão pesado, mas está falando de alguém que esteve recente, faz um mês, completou um mês, exatamente 2 dias atrás, que ela retornou da Ucrânia. E por que retornou? Porque não pôde renovar aquelas questões de visto. Então esse é um dos motivos que a trouxe a estar em Portugal, e também para compartilhar um pouco mais daquilo que Deus está fazendo ali naquele país, ainda que em meio à guerra. Como belamente falou a Filipa, muitas vezes nós não entendemos o processo, mas eu creio que é chegado um tempo em que esse processo de guerra, na verdade, é levar as pessoas mais para próximo de Deus. E é isso que a Dilene vai estar aqui. Eu vou deixar que ela mesma compartilhe, não vou dar o spoiler não, sabe? Eu só sei que ela está há 18 anos envolvida com as missões. É uma vida literalmente que tem se dedicado, seja no Haiti ou agora nesse tempo ali na Ucrânia. E veio cá hoje para compartilhar um pouquinho. Eu espero que você literalmente, meu irmão, se sinta motivado. Essa é uma igreja missionária. Olha quantos projetos que passaram antes mesmo de chegar a falarmos do projeto da Ucrânia. Já faz. A igreja do Jubileu já é uma igreja missionária. Quantos missionários temos representados aqui nessa manhã? Quantos aqui já apadrinham uma criança? Eu nem vou falar dos voluntários do SOS Bebê, do Jubileu Mais, que mais no final nós vamos fazer uma pequena apresentação também dessas pessoas, né, orando. Tá bem? Então, por favor, Dilene, eu não vou falar muito a respeito, eu vou deixar que ela mesma apresente aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Deus te abençoe nesse tempo. Glória a Deus. Tem relógio ali. Meu Deus, eu estou preocupado com o horário, queridos. Graça e paz. Amém? Que privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês e o que Deus tem colocado no meu coração. Meu Jesus, estou muito preocupada com o tempo. Porque mulher gosta de falar, né, pastor? Imagina, né, gente? Então, assim, me ajudem, me perdoem. Qualquer coisa vocês falam menos, né? Faz assim, corta. Me ajuda mesmo, por favor. Estou muito preocupada com o tempo. Queridos, que privilégio estar aqui, né? Eu fico muito feliz porque é a parte da família de Deus. É mais uma parte da família de Deus. E eu estou em missões desde os 19 anos, né? Não vou falar a minha idade, mas tem 23 anos, né, que eu estou em missões. E a minha família é a igreja de Jesus mesmo, né? Meu pai, meus irmãos estão no Brasil, mas eles já acostumaram com essa vida, né? Então assim, já acostumaram. E a minha família realmente é a igreja. Atualmente eu moro dentro da igreja. Né? Então eu fico muito feliz mesmo, porque vocês realmente fazem parte da minha vida, mesmo que eu não conheça vocês, mas na eternidade Deus já havia nos chamado para sermos uma família unida e uma família com um propósito, amém? Então eu tenho tido o privilégio de estar em missões, não porque eu sou melhor, não por isso, talvez porque eu sou uma das piores mesmo. Deus tem me dado a oportunidade de estar em missões, de ter trabalhado com treinamento de missionários, treinamento de ministros ali no Brasil, no seminário, no centro de treinamento ministerial. E agora estou cá na Europa, né?
um privilégio muito grande, porque alguns anos atrás, pastor, quando no seminário nós falávamos que queríamos ir para a Europa, fazer missões, as pessoas, a Europa é muito fácil, né? Quer comodidade, só lugar de rico, Europa, euro. E quando eu cheguei aqui, especialmente na Ucrânia, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? A gente esqueceu dessa parte aqui. O que aconteceu? Porque muitas vezes é África, fome, as crianças, né, passando necessidade. Mas como a Europa também tem precisado ser alcançada, né? E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Nós esquecemos da Europa, Senhor, tem misericórdia, nos usa agora, Senhor. E eu vou passar um vídeo, ele é longo, porque eu vou resumir para vocês o que eu tenho feito em 1 ano e 3 meses, desde quando estourou a guerra na Ucrânia. Eu vim para cá, no Brasil eu tenho um projeto, uma ONG que funciona, que atende crianças, e uma amiga minha, uma pastora que mora em Londres, me ligou e falou, Dilene, você quer vir para a guerra? Nós estamos precisando de uma pessoa para acompanhar um rapaz aqui da nossa igreja. Nós não vamos falar com um rapaz, não vai para a guerra, não. Sendo que nós falamos de missões, como é que a gente vai falar com o rapaz? Não vai. Não, Dilene, então vem pra cá e vai com ele. Eu, imediatamente. Eu já tinha visto alguma coisa a respeito da guerra, mas eu não quis ver, porque quando eu vejo, geralmente quando eu vejo, eu falo, Deus, eu quero ir. Dá só uma pausa, por favor, eu quero ir. E na minha mentalidade, eu não tenho condições de ir, nenhuma condições de ir, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele conhece o desejo do nosso coração. Deus usa os disponíveis, não os capacitados. E Deus, de maneira maravilhosa, essa pessoa me ligou e falou, vem, resolve aí todas as questões e vem. Em menos de 10 dias eu já estava na Polônia, né, no caso. Então, saindo do Brasil, né, dia 21/2, estive aqui, passei aqui rapidamente, fui direto para Londres, e ali em Londres, eu providenciei uma mala, porque eu moro numa região muito quente no Brasil, no Nordeste. Quando chegou em Londres, eu peguei a mala, os irmãos fizeram a doação ali de roupa, de frio, e continuamos essa equipe, fomos para a Polônia atender os ucranianos, né, os refugiados da guerra. Ali a gente chegando, o aeroporto da Ucrânia está fechado, então tivemos que fazer várias baldeações, né, para chegar ali na Polônia, na Rzeszów. Aí, gente, é o maior centro de acolhimento na Polônia dos refugiados, né? Então, ali é um galpão muito grande, com mais de 500 camas. Não são camas da nossa casa, mas são camas muito simples, muito finas, como de acampamento. Ali fora tinha muitas barraquinhas de comida, ali dentro também, muitas crianças, muitas mulheres. Uma coisa assim, e muitos ônibus saindo para os países, Alemanha, Itália. Então ao mesmo tempo que eles eram acolhidos, eles também tinham aquela responsabilidade de sair dali muito rápido, porque vinha gente de outras cidades. Então aquele local ali não era um lugar de permanecer, era um lugar só de passar. Então era algo muito rápido, eles dormiam uns dias e já tinha que ir embora rapidamente, o ônibus está saindo. E a gente limpava, entrava lá, limpava as mesas, limpava o banheiro, e a gente via muitas das vezes como eles eram tratados, né? Eu não vou falar, eles eram maltratados, mas era uma logística muito rápida, né? Não era aquele local que eles podiam descansar a cabeça, vindo de bombardeios, né? Nós atendemos crianças, as mães, essa mãe estava colorindo e chorando. Ali na fronteira de Medica, esse é o lado da Ucrânia, começando a chover, e a fila muito grande, gente, muita gente saindo debaixo de chuva, com fome, pessoas que viajavam 3 dias para estar na fronteira, e nós ali servíamos café, não servíamos almoço, mas levávamos carne, às vezes fazia tipo um mini churrasco ali para eles. Muita gente chegava com muita fome, porque estava viajando muitas horas a pé, e a gente fez a parceria com a Jocum. Então ali a gente estava servindo o chá, um biscoito, muitas mulheres saindo. Existe uma lei marcial, né, que os homens ficam e as mulheres com as crianças saem. Então assim, era algo assim, a mente da gente não consegue conceber. É algo realmente assim, ilógico. Muita gente, mas muita gente saindo, mesmo sem mala, pessoas que tiveram que sair correndo dentro de casa. Então eu chegava ali e pedia a gente mala, né? Essa é a base da Jocum,
mais de 3 meses, todos os dias acordando, todos os dias indo para as fronteiras da Polônia e fronteira da Ucrânia. Foram todos os dias indo, acordando, indo servir os ucranianos. A gente tinha um momento de devocional, de oração, momento onde Deus podia falar conosco. Saía ali 3 vans, 4 vans cheias de voluntários, pessoas do mundo todo estavam ali na base, gente levando comida, levando mala, fazendo, pedindo às pessoas doações para fruta, pedindo doações de leitinho, roupa para criança. E a gente atendia, nós tínhamos uma barraca ali, e a gente atendia, ia lá dentro, conversava, ouvia as pessoas, ônibus, gente, muitos ônibus chegando com muitas pessoas deficientes físicas, muita dificuldade das pessoas saírem de suas cidades, e ali nós atendíamos, ouvíamos, tinha tradutores, né? Essa aí é a fronteira de Medica, que tem as barracas, muitas barracas de comida, porque as pessoas saem, quando elas entram para a Polônia, então elas têm que trocar o chip, se alimentar, mala, carrinho de criança que às vezes não tem. Isso é uma escola que a gente atendia na Ucrânia. As famílias tiveram que sair das suas cidades, e aí elas não tinham passaporte, não tinham condições de sair, elas ficavam numa escola bem próxima à fronteira ali, onde não tinha bombardeio, porque se bombardear perto da Polônia, da Polônia já é considerada a terceira guerra. A igreja, pode dar o som. E eu fui para a igreja na Ucrânia, eles estão cantando, então minha alma canta ao Senhor. Então minha alma canta ao Senhor. E nessa igreja tem um orfanato que eu também ficava. Eu morava nesse orfanato com as crianças, atendendo ali, amando as crianças, fazendo brincadeiras, ensinando inglês. O meu inglês não é um inglês bom, mas ali eu pude ter a oportunidade de ensinar as crianças inglês. E ali passando um tempo também de qualidade. São crianças órfãos, né, gente? Então existe uma carga espiritual ali sobre aquelas crianças também. Então ali eu ensinava que elas podiam confiar em Deus, que elas tinham um pai que é Deus, elas podiam pedir a Deus, né? Fiz questão de colocar I have a father, eu tenho um pai, eu não estou sozinho. Eu ensinava muito isso para elas, né? Como eu falei, ensinava inglês no quarto que eu dormia, as crianças não saíam de lá, né? E então assim, era a oportunidade mesmo de Deus para estar acolhendo essas crianças. Na igreja, né, também eu estava ensinando inglês na igreja, as crianças ali, coisas de comer, né, eu comprava bolo, ensinava garfo, faca, prato, essas coisas básicas para as crianças. Muitas crianças mesmo, é uma estratégia que Deus me deu para estar próximo, para alcançar essas crianças, né, falar do amor de Jesus incondicional, né. Então eu tinha aula 4 vezes na semana na igreja. Essa é uma escola lá próxima, em Nova Volisca, que abriu as portas para mim também. Eu ajudava na limpeza da casa também. Isso aí, estava descascando batata com as crianças. Viagens missionárias que eu fiz na zona de bombardeio, né? Nós fizemos viagem para Donetsk com colete, né? Gente, eu estava feliz, alegre, olha o meu sorriso, sem nenhum problema. Jesus podia me buscar, que eu estava feliz. Meu problema não é ir para o campo, é voltar. A igreja onde nós fomos visitar, toda protegida, né, gente, como bombardeio. Essa igreja específica, ela é na zona de bombardeio. Nós assistimos o culto e ouvimos as bombas, né? As pessoas sentadas no culto. Imagina você sentado aqui ouvindo as bombas. Essa é a realidade lá. Então viajávamos para levar comida, para levar pão, para levar sementes, para eles plantarem. É um povo que gosta muito de plantar, eles gostam da terra. Isso é um soldado brasileiro que foi atingido lá na Ucrânia. Ele perdeu massa cefálica. Para só um pouquinho, fazendo favor. Ele perdeu massa cefálica, então ele fala muito mal, ele anda muito mal. E nós fomos lá no hospital visitá-lo. Especificamente, eu quero que vocês ouçam a experiência de você estar numa igreja próxima com bombardeio. Ouça que você vai ouvir o bombardeio. Pode soltar, por favor, e aumentar o som. A gente trouxe as coisas, né? Pode aumentar, tá? Igreja. Pode aumentar, porque já está baixo. Aqui é uma zona de ataque, gente. Ouviu? Vocês devem ter ouvido. É isso, 24 horas por dia.
Você dorme com barulho de bomba. Você acorda com barulho de bomba. Essa é a realidade que esse povo tem vivido. Os barulhos, os bombardeios. E nesse dia, eu quero falar para você sobre isso. Sobre essa realidade que a Ucrânia tem vivido e que nós temos vivido também. Nós temos alguns desafios, mas depois eu falo. Eu quero que você faça aquele outro vídeo lá, fazer favor, o que eu já te passei. Lá na Ucrânia especificamente, nós temos trabalhado com a estratégia que Deus tem nos dado é o inglês, porque eles precisam muito do inglês. Então essa é a turminha de criança que a gente atendeu lá. Ensinamos inglês para essas crianças e elas estão apresentando a música em inglês na igreja. Aumenta, fazer favor. Se ficar ruim para vocês falam. Se chama brasileiro, pode coisa alta, né? Vocês me perdoem. Se tiver ruim para vocês falam. Esse vídeo é um vídeo que a gente fez para apresentação, porque a nossa intenção ali é fazer várias casas ensinando inglês às pessoas. Na região de Donetsk, na região de Novorossiysk, de Lutsk. Há uma necessidade muito grande de tudo ali na Ucrânia. Nós não vamos conseguir suprir todas as necessidades. Mas o inglês hoje é muito importante para essas pessoas. Para elas não chegarem em outros países e não conseguirem inserir por causa do idioma. Eu estava lá e eles não queriam que eu aprendesse ucraniano. Eles queriam que eu falasse inglês, porque eles queriam aprender inglês comigo. Eu doida para aprender, mas eu tinha que respeitar. E o meu inglês é super ruim, gente. Pensa uma pessoa que o inglês é muito ruim. E as crianças cantando em inglês, Depois eles cantam essa música também em ucraniano. Maioria, gente, são órfãos. A Ucrânia tem uma quantidade muito grande de órfãos por causa da guerra, Não é só crianças vitimadas da guerra, mas a guerra, gente, ela tem uma consequência também, que é os vícios, a bebida. Então, muitas vezes a pessoa entra na bebida para poder esquecer aquilo ali, e algumas mães fazem isso, não podemos julgá-las, e acabam transferindo para os bebês, E algumas crianças nascem com alguma dificuldade cognitiva, Então, essa é a realidade hoje da Ucrânia, Muitos orfanatos, muitas pessoas vivendo uma realidade emocional muito complicada, o país sendo destruído e atacado 24 horas por dia. Nós não sabemos o que é isso. Você acordar com o bombardeio, você dormir com o bombardeio, Eu não posso sair um tiro de letra, mas quando eu vou para um país desse, eu já vou muito bem resolvida que eu posso morrer. Então eu já aviso minha família, eu falo, olha, eu estou indo para Donetsk e existe a possibilidade de eu não voltar. A única coisa que eu faço especificamente, eu pago uma mensalidade todo mês, caso eu morrer, eu levar meu corpo para o Brasil. Por causa do meu pai, só por isso. Porque é importante, a pessoa do meu corpo. Se ele falecer, eu já pode pagar, pode me enterrar aqui onde eu dou. Aqui eles estão cantando a língua deles. Pode parar, por favor. Ai, poder, deixa pra lá. Pode parar. Pode parar, por favor. Queridos, então o que eu quero compartilhar com você nesse dia é sobre a realidade, o contexto da igreja na evangelização, É uma coisa que nós precisamos entender, queridos, depois eu vou falar um pouco mais da Ucrânia, qualquer coisa, é o chamado geral para a igreja e a minha e a sua parte nisso. Nós precisamos entender o chamado, ele é pessoal. Deus, ele não chama instituições, Deus chama pessoas. Deus não chama coisas, Deus chama gente. E o chamado de Deus, ele é intransferível. Você não pode terceirizar o chamado de Deus para a sua vida. Aonde você vai, eu não vou. As pessoas com quem você tem acesso, eu não tenho acesso. O bairro que você está, a cidade que você está, eu não vou chegar lá, mas você está lá. O chamado, ele é comunitário. Por que ele é comunitário, gente? Deus não chama uma pessoa só. Deus chama a igreja, cada um, com a sua particularidade, com o seu dom e com o seu talento.
Se tiver eu acho que o microfone está alto, porque eu já falo alto. Estou preocupada com vocês, porque eu sei que brasileiro é eloquente, gente. E eu não quero ser inconveniente. Então, por exemplo, gente, aquele menino Yuri ali, que benção, aquele menino conseguiu resolver meu problema de vídeo. Se não fosse ele, não podia passar nada. Cada um tem a sua particularidade. Você tem uma particularidade que Deus colocou dentro do seu coração, dentro de você, e Ele quer usar. Não é só eu. Nós somos chamados para a salvação, mas ao mesmo tempo somos enviados para cumprir a missão. É duplo, não é uma coisa, agora é só salvação. Não, agora é só missão. Não, gente, isso é algo junto, unitário. Nós somos chamados para a salvação e nós vamos mudando, nós vamos sendo restaurados, nós vamos sendo santificados, e vai andando, e vai caminhando, e vamos enviando, e vamos compartilhando o Evangelho. Não é uma coisa que agora um bloco aqui, um bloco ali, um bloco aqui. Não, gente, isso é junto. Você já viu o casal que está brigado? Se um for para lá e o outro for para cá, o trem vai desandar. Eles arrumam a crise juntos. É caminhando, é andando, que vão chegando no seu lugar. Então é em meio mesmo às dificuldades, é em meio às crises, é em meio às questões da vida, que a gente vê que a gente vai caminhando, que a gente vai compartilhando, que a gente não vai silenciando. Nós somos chamados para cumprir a missão. Deus nos salva, Deus nos resgata, Deus nos restaura, Deus nos cura, mas Deus também nos transforma e também nos dá um propósito. Eu e você temos um propósito de vida, que não é ganhar dinheiro, que não é só pagar conta. Nós temos um propósito que é compartilhar o reino de Deus, o amor de Jesus, porque tudo nessa terra vai passar. Tudo nessa terra não vai suprir o vazio que está no coração das pessoas. Abra sua Bíblia em Mateus 24:3. Os discípulos perguntam a Jesus acerca dos sinais do fim. E esses sinais, é esse contexto que a igreja vai viver na evangelização dos povos. E lá está assim, eu tenho que ser rápido, né, gente? Porque meu tempo está curto. Princípio das dores. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com os discípulos, tudo e tal, aquela coisa maravilhosa com Jesus, gente, imagina, coisa boa. Ninguém quer sair de perto de Jesus. E os discípulos perguntam a Jesus: ô Jesus, os sinais que haverá de vir para a sua vinda. Lá no 4, Jesus, o próprio Jesus, não é um discípulo, não é alguém que falou, não é uma citação de uma outra pessoa, não, é o próprio Jesus, é a palavra aqui de Jesus. Jesus falou: olha, tenham cuidado para que ninguém os engane. Contexto de engano. Nós vamos estar vivendo um contexto de engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O contexto vai ser, nós viveremos um contexto de engano. E vocês ouvirão falar de guerra. Ué. Rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e o reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E aí depois Jesus, e vocês? Eu penso que ele olhou para os discípulos mais veemente. E vocês vão ser entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Aleluia. É esse o contexto, querido, que nós vamos estar. Seremos atormentados, perseguidos, odiados, mortos, traídos. Muitas mentiras, muitos falsos líderes, falso evangelho, muita maldade, mas o poder de Deus irá permanecer. Aqui no final nós lemos: mas esse evangelho será pregado.
Esse evangelho será pregado pelo poder de Deus. Não é no meu poder, não é na minha força, não é na força da igreja, não é na habilidade da igreja, é no poder de Deus. Jesus, ele colocou ali, gente, sinais cosmológicos, terremoto, eclesiológicos, identidade da igreja vai ficar ali balançada, missiológico, a pregação do evangelho por meio do testemunho, a missão será cumprida por meio do testemunho. Isso é uma convicção. Temos convicções, foi falado ali dos terremotos, das perseguições, realmente, mas nós temos uma especial convicção: o evangelho será pregado, não vai parar, pelo meio do testemunho. E a pergunta não é se a missão será cumprida, não é como a missão será cumprida, porque ela será cumprida. Como ela será cumprida? Isso é com Deus, pelo poder dele. Mas a pergunta é: o que eu vou fazer? Qual é o meu papel em meio a essa loucura, esse cenário todo? Cenário de caos, igreja enfraquecida, igreja fria. Mas a missão será cumprida, não na nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. Não pense que é a sua capacidade. Não podemos esperar o cenário ideal, que as coisas se tranquilizem, porque não vão tranquilizar. Eu sinto te informar, eu queria falar que as coisas vão melhorar, queridos, mas não vai. Eu sinto te informar, eu não gostaria de falar isso, mas Deus tem me chamado para alertar a igreja a respeito disso. Não vai melhorar. Não vai, queridos. Mas nós temos a convicção. A palavra de Deus disse que Ele estará conosco quando? Ele vai estar conosco todos os dias. Repita comigo: todos os dias. A igreja toda falando todos os dias. Homem, que desânimo, gente. Vocês tomaram café? Tinha café ali embaixo. Todos os dias Ele estará conosco. Não é um momento, não é uma hora, não é 3 horas, não é 8 horas, não é 24 horas, é todos os dias. Algumas barreiras que vamos enfrentar contra a pregação do Evangelho. Quantos minutos eu tenho, pastor? Quantos minutos eu tenho? Pastor me interrompe. Você está frito. Algumas barreiras que nós vamos enfrentar, queridos. Hoje nós vemos um contexto que as pessoas não veem a Bíblia mais igual via antes. As pessoas tinham uma certa reverência com a Bíblia, né? Até nas igrejas levantavam para poder ler a Bíblia. Em casa, quando chegava, quando uma irmãzinha pegava a Bíblia, se tinha alguém fumando, deixava. Existia uma reverência com relação à Bíblia. Hoje não tem mais. As pessoas não acreditam que há um Deus. Você pode falar de Jesus, você pode falar dos princípios, as pessoas gostam. Mas se você falar que Jesus é o único, a singularidade de Jesus, que só Jesus é o caminho, que não tem outro caminho, as pessoas já não gostam mais. Não é assim não. Eu acredito que todas as religiões vão ter Deus. Não, porque eu tenho Deus. Cultural, tudo tem que ser aceito, tudo tem que ser celebrado, porque não é cultural. Não, mas isso aqui é cultural. O evangelho ele vem também remir a cultura. Isso aqui deixa como tá. As pessoas entendem Jesus como uma coisa boa. As pessoas nem rejeitam, né? Eu estava em Londres, eu passei uns meses em Londres, a gente ia lá evangelizar e a pessoa ouvia tudo e tal, o muçulmano ouvia, mas quando a gente chegava na parte da singularidade de Jesus, que é só Jesus, não existe múltiplas verdades, só existe uma verdade, ela é Jesus. Aí o moço já não gostava mais. O moço já vinha com o Corão, com um monte de coisa. Nós somos chamados para falar a palavra de Deus. Qual é o seu medo? O que te paralisa? Está aqui, ó. Você não precisa nem ir para a escola. Você só precisa ler a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. Né? Nós estávamos ali na praia, ó, Dolores. E Dolores parece muito indiano, né? Chegou 3 indianos para cantar. E o rapaz está lá cantando e tal. E eu falei, querida, deixa eu falar uma coisa. A gente não vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus, eu amo Jesus, meus valores, meus princípios são diferentes do seu.
Eu acredito em Jesus, Ele é o único caminho, verdade, eu não tem outros deuses. Sua religião tem vários deuses, não é? Vários deuses. Não, querido, eu não. Eu vivo por causa de Jesus. Então esquece, não tem como compactuar uma coisa com a outra. Sai do meu pé, moleque. É fácil você compartilhar de Jesus, só você falar a verdade. Alguém chegou, falou. Né? Eu estava lá na Ucrânia uma vez, gente. A gente viajou a uma cidade. E eu estava sentado lá com uma menina, uma moça. E o Espírito Santo falou comigo, essa moça está grávida. Eu falei, meu Deus, como que o senhor falou uma coisa dessa comigo? Tá bom, glória a Deus, fala com ela que ela está grávida. E eu falei, não, isso aí não, Deus. Eu não falo ucraniano, meu inglês é horrível. Como é que eu vou falar isso para a menina? O Espírito Santo ali me incomodando. E eu sou meio tradicional, sabe, pastor? Eu gosto de Bíblia mesmo, né? Aquela coisa, eu sou brasileira e tal, mas eu gosto de Bíblia. E Deus, mas por favor, me ajuda aqui. Deus me incomodando. E eu falei, tá bom. Mas eu já vou logo. Eu já vou perguntar se a menina, cadê o filho dela? E eu já vou fazer. Eu olhei pra ela, cadê seu filho? Já fui assim de cara, onde está seu filho? Ela falou pra mim, meu filho morreu um dia antes de começar a guerra. Eu falei, piorou a situação. Mas não falou que você está grávida, Jesus. Vai que não está, como é que eu vou falar? E eu relutando. Gente, aí eu falei assim, olha, eu preciso falar uma coisa para você, mas não sou eu, é Deus. Deus falou comigo, mas não tem responsabilidade, não é minha, eu queria tirar minha parte fora. Eu falei, olha, Deus falou para mim que você está grávida. Aquela menina começou a chorar. E ela falou, eu tenho orado muito para isso, eu quero meu filho, eu quero filho, tudo. Então, e aquela menina chorando perto de mim, eu sei, eu não tenho que dizer quando meu filho. Meu Deus, se essa menina não tiver grávida, eu estou frita, a menina está vivendo em meio a guerra, e eu falar uma coisa dessa, assim, eu tenho que dizer, o Espírito Santo me incomodou, cadê a sua fé? Né? Eu falei, se eu vou orar por você, o Espírito Santo, cadê a sua fé? Você vai orar sem fé, Edilene? Porque eu fui confortável, falei, não, Deus, eu vou orar com fé, coloquei a mão na barriga dela, falei, não, Jesus, orei em português mesmo, orar em inglês, só Jesus. Orei tudo e tal, era tempo de eu ir embora e fui embora. Queridos, quando eu voltei dessa vez, a menina já estava ganhando neném. Gente, como eu me alegrei com aquilo. E eu entendi também mais uma vez que ele não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, eu só tenho que obedecer a Jesus. Foi uma experiência tão forte para mim. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Jesus. Tudo é com Ele. E no contexto de caos deprimente que será pregado o Evangelho. É nesse contexto. É nesse contexto que línguas, povos e nações virão o Cordeiro Jesus. Você olha tudo e tudo está contrário. A família não quer Jesus, a faculdade, a cidade, o país. É nesse contexto que Deus derrama graça. É nesse contexto. Quantas vezes eu estava ali na Ucrânia e falava, meu Deus, eu não falo língua. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, que tal? E onde eu acordei super preocupada. Assim, eu não estou fazendo nada aqui, me ajuda, tudo e tal. E eu vi a criancinha, o menininho, o piano. Porque é um menino pequititinho, tocando pianinho assim. E Deus falou para mim, ninguém ensinou ele a sentar ali, ele viu. Ele viu e ele está sentado ali e fica mexendo nas teclas. Ninguém falou para ele, senta aqui. Né? O nome dele chamou ele de pequeno, então é Maleco, né? E ele estava ali sentadinho. O Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Você está aqui, é para ser exemplo. Preciso você falar. E quando eu saí dali do orfanato pela primeira vez, que foi o ano passado, queridos, meus últimos dias ali, o pastor me chamou. E ele sentou comigo, conversou comigo e falou, olha, como nós aprendemos com você. Como vimos que precisamos mudar aqui na nossa casa. A minha família, meus filhos estão doentes. E a sua presença aqui nos mostrou como nós precisamos mudar. E eu saí daquele país regozijando. Porque Deus faz, queridos. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu vou ali e abraço aquelas pessoas e amo e levo alimento, pão. Quando eu falo, eu sou do Brasil, aquelas pessoas começam a chorar. E me abraçam, me beijam. As senhorinhas, então, são uma gracinha. Todos eles são maravilhosos. E elas me beijam, me agradecem. Tchacuiu, e chora, e chora. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui. Não é no meu poder, não é na minha força, porque eu sou a menos improvável
transformadas. E a promessa de Jesus é o quê? Igreja? Qual é a promessa de Jesus? Ele estará conosco todos os dias. Esse é o contexto em que vamos viver. Mas essa é a certeza, é a verdade que precisa impulsionar o nosso coração. Obedecer, obedecer, obedecer. Não há momento errado de evangelizar. Eu fico até irritada quando eu falo assim, não, fala de Jesus lá, tudo e tal. Não, espera um pouco. Esse não é o momento. Em todo momento. Paulo fala para Timóteo, em todo momento. Pregue em todo momento, a todo tempo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho no seu trabalho, na sua casa, na rua, no comboio. Pregue o Evangelho. Dê uma deixa, pregue o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Pregue a sua vida, fala do seu testemunho. Fala que você tem passado lutas e tribulações, mas você não tem deixado Jesus. A sua esperança não acabou. Que você tem uma esperança que ultrapassa todo o sofrimento. Que você tem uma esperança que ultrapassa toda e qualquer notícia ruim. Pregue o Evangelho, meus irmãos. Falem de Jesus. Falem de Jesus. O mundo está aqui. Em Portugal eu saio, eu vejo ali em Lisboa, eu vejo em Porto, várias nações aqui. Pastor, não precisa nem de falar, eu quero viajar. Não posso nem falar, eu quero para tal nação. Porque está tudo aqui. Não posso nem falar mais, eu quero para tal nação evangelizar. Não. As nações estão todas aqui, quase todas as línguas estão aqui. Pregue o Evangelho, meu irmão. Não ande na rua frio, preocupado com seus afazeres. Ande na rua falando, Jesus, quem é que o Senhor quer que eu fale do teu amor hoje? Para quem é? É para o vizinho? É para o moço que está sentado no comboio? É para a moça da padaria? Quem é, Senhor? Pregue o Evangelho, meus irmãos. Saia da timidez, saia do medo. Nessa manhã eu quero te encorajar. Pregue o Evangelho. Não olhe para a sua habilidade, se você tem ou não. Não é isso. O Evangelho será pregado pelo poder de Deus, não pela sua, pela minha habilidade. Você não está sozinho. Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Fale comigo, todos os dias. Todos os dias. Pela última vez, mas bem forte. Todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus. Lembra disso. Todos os dias. Ele está com você. E é isso que eu tenho vivido. Não tem me faltado nada. Tem dia que eu penso, meu Deus. E Jesus vem com a boa mão dele e ministra o meu coração. Não importa de mim. Não olho para as coisas dessa terra. Eu não tenho amado as coisas dessa terra, queridos. Eu tenho tentado me separar. Eu sei quantas peças de roupa eu tenho. Se você me perguntar, eu sei quantas peças de roupa eu tenho. Quantos sapatos eu tenho. Eu não quero viver essa vida de compração de coisa e de muita coisa e ter várias coisas. O seu coração ser roubado pela cultura dessa terra. Não tem problema ter. O que tem problema é a falta de equilíbrio. Não tem problema você viver, você viajar. Não tem problema, meus irmãos. O problema está na falta de equilíbrio. Pessoas às vezes gastam milhões de dinheiro para fazer uma viagem, não sei aonde, mas não dá 10 euros para missões. Estou errado, pastor? Se eu estiver errado, você me corrige. Acabou. Queridos, essa é a verdade. O Evangelho será pregado pelo poder de Deus. E eu quero fazer um convite a você. Dia 21 de julho. Ontem o pastor da Ucrânia me escreveu. Ele falou, Dilene, dia 21 de julho estaremos viajando. E temos água para 3 ou 4 pessoas. Fale, se alguém quiser vir, nós estamos abertos. Então se você quiser ir, queridos, nós temos uma viagem agora para Dombas. O máximo que nós chegamos é ali bem pertinho, mas não lá na fronte. Não podemos garantir que você vai voltar. Mas nós não vamos assim nos lugares onde há um perigo mesmo, né?
onde os soldados vão invadir. Nós só vamos até os lugares onde os soldados não invadiram. Então, se você quiser ir, você pega um voo daqui até a Polônia, você me procure que eu vou explicar para você. Se você quiser, vamos providenciar tradutor para você. Você precisa me procurar. E se você quer ir para a Ucrânia, abraçar, beijar, amar aquele povo, fazer algo para aquele povo, deixar Deus falar o seu coração, está aberto, esse é o momento. É uma van que vai sair ali de Lutsk, e durante 3 a 4 dias você estará indo nessas regiões. E você falar, de Deus vai falar muito ao seu coração, você vai voltar outra pessoa. E é isso, querido, se disponha e não se imponha. Vamos orar por essa nação, por esse país que tem sido bombardeado, não apenas com bombas físicas, queridos, mas há uma guerra espiritual naquela nação. Muitos homens morrendo todos os dias. Enquanto você está aqui sentado, há homens sendo mortos na guerra, na fronte, nesse momento. Todas as informações que nos passam, infelizmente nós não podemos falar, essa informação é a certa. Eu estou em vários grupos do Telegram a respeito da guerra, e todos os dias nós vemos os exércitos, muitos homens sendo mortos, famílias sendo destruídas, crianças ficando sem pais, mulheres ficando viúvas, ali naquela terra, muito sangue inocente sendo derramado ali. Precisamos nos levantar, e ali, hoje nós precisamos muito de pregar o Evangelho naquela nação. As igrejas são igrejas ortodoxas e precisam muito de a Bíblia, de um discipulado. A gente precisa estar próximo desse povo, amar esse povo, sentar, ter tempo de qualidade, orar, abraçar. Hoje nós estamos precisando que pessoas vão ali. Não é só o alimento físico, mas é o alimento espiritual. Muitas pessoas em crise, em dúvida, por que está acontecendo isso com o meu país? E nós temos a resposta, sabemos que estamos vivendo esse tempo dos fins. E que Deus não tem nada a ver com a guerra, né, pastor? Que isso é uma ganância de homens. Nós precisamos ir ali e levar o amor de Deus para essas pessoas. E dizer que estamos orando por elas. Quando eu falo, olha, lá no Brasil, tem muitas igrejas orando por vocês, eles começam a chorar. O único fato de você estar ali, de você sair da sua casa e ali amar aquele povo, querido, já faz uma grande diferença. Amém? Vamos orar por esse país, né? A Dolores vai estar aqui e a gente vai estar orando por esse país. Hoje nós temos... passa ali só rapidamente aquele motivo de oração, ou os desafios, se por favor. Estou me perdoando. Enquanto passa, a Jubileu tem um trabalho muito forte com os ucranianos. Inclusive hoje nós temos a ala, queria convidar a ala para vir aqui à frente, representando essa nação, e todas as voluntárias, além da Jubileu Mais, o SOSBT, nós vamos estar orando pela Ucrânia. A Dilene trouxe aqui das informações, vai pesando tanto ao nosso coração, e em saber que essa igreja já é uma igreja envolvida com a Ucrânia, ainda que seja dessa forma aqui. A ala, as irmãs que trabalham no SOSBT, que são voluntários ali no SOSBT, as que estiverem presentes. As equipas do trabalho social, nós temos uma lista, neste momento não tenho a certeza, mas 40 famílias ucranianas estavam inscritas, foram enviadas mesmo o nome delas, elas têm um documento como refugiados para o banco. Nós temos uma lista à média de 40 famílias ucranianas, mulheres e crianças, porque os maridos estavam na guerra, e desde que a guerra arrebentou, que eles, como têm o estatuto de refugiados, eles inscreveram-se na nossa associação, Jubileu Mais, e durante este tempo nós temos estado a ajudar. Esta semana recebi um telefonema a dizer que houve uma ucraniana que foi, mas já voltou e que precisa de novo de ser apoiada.
Vamos ficar em pé e vou chamar a equipa do nosso trabalho social, todos aqueles que estão, o SOS-BV e o trabalho social, que venham, porque nós queremos orar pela Ucrânia e, como vês, a Ucrânia está aqui em Setúbal. Nós tivemos aqui, cedemos as instalações da igreja, eles fizeram aqui uma festa da Ucrânia, trouxeram a cultura deles aqui, homenagearam algumas pessoas, entre essas pessoas homenagearam-nos a nós, a mim, o pastor Brices, recebemos um certificado deles muito interessante. E continuamos. A aula passou do utente a voluntária, já trabalha connosco. É amiga, já é família. A presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal também. Ela não pôde vir, com certeza, é uma mulher de trabalho. Ali uma senhora Tatiana, uma pintora, mas foi porque estava à espera de uma que não chegou e como não entende nada, ela foi. Mas este é o nosso desejo e como igreja nós estamos aqui desde o primeiro dia. Fizemos um contentor enorme e foi muito bom, com muito material hospitalar, muito medicamento, muito agasalho e foi muito bom. Vamos orar, amém? Ok. Senhor, obrigado por nos dares esta oportunidade de te podermos servir no amor ao próximo. Sabemos que o mundo é cruel, que os homens são maus, a ganância, o ódio. Nós sabemos tudo isso porque conhecemos a Tua Palavra. Mas também sabemos ao outro lado da moeda. Sabemos que onde houver amor, há resposta. E nós oramos e te pedimos, Senhor, que nos continues a usar como Teus filhos, sendo as Tuas mãos, tendo os Teus olhos, o bater do Teu coração que possa estar em cada um de nós. E durante este tempo, Senhor, que nós temos abençoado estas famílias que têm chegado até nós, nós temos visto, Senhor, que Tu tens sido fiel e que nada nos tem faltado. Apesar das lutas e das provas e das dificuldades, nós temos sido fator de bênção na vida destas pessoas e queremos continuar a ser. Por isso nós oramos por aquele país, oramos pelo ódio, Senhor, que invade o coração daquele homem, que possa parar, porque o Teu amor é mais forte que a morte, o Teu amor é mais forte que a guerra. Mas, Senhor, muitos têm pago com o Seu sangue. Por isso, Senhor, nesta hora, tem misericórdia daquela nação e ajuda-nos, Senhor, a levá-los todos os dias diante de Ti, para que o Teu amor seja mais forte que a guerra. E é no nome de Jesus que nós declaramos a vitória sobre a Ucrânia. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. E nós abençoamos cada um de nós que tem dado a sua vida também durante aquele tempo e que nos temos esforçado para que nada lhes possa faltar. Pai, no nome de Jesus te agradecemos e é no nome de Jesus que nós dizemos que Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. Abençoa a Di quando ela vai voltar à Ucrânia e que ela possa continuar a ser uma bênção, que Tu a guardes de todos os perigos e que ela traga, Senhor, grandes notícias daquilo que Tu tens feito através dela naquele lugar, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém e amém. Podemos sentar. Muito obrigada. Nós queremos ser fator de bênção na vida de toda a gente, no nome de Jesus. Amém? Então nós hoje temos terminado e já sabem, temos missões. Ele há missões. Vou falar com a Di porque há algumas coisas que nós vamos perguntar se ela pode levar medicamentos. E é no nome de Jesus nós agradecemos a Di o favor de poder servir nessas condições. Amém?
Um bom domingo, resto de domingo abençoado, bom trabalho. Há muita gente que vai trabalhar ainda. Deus te abençoe. E vamos